7 horas e 14 minutos, de volta com Manhã no Ar aqui pela tela da TV A Crítica, pelo YouTube, pelo A Crítica Play, por onde você quiser acompanhar a gente de segunda a sábado, a gente está por aqui, viu? E olha só, já tem interação do nosso telespectador. Vamos ver aqui quem está mandando mensagem para a gente. Bom dia, apresentador Emanuel, da minha cidade de Parintins, a apresentadora Adriane Diniz, cada dia mais bonita com esse barrigão. Tá grande mesmo, hein? Tô ligado no programa. É a Valda, que mora lá no Alvorada, mandou a foto acompanhando a gente. Muito obrigada, Valda, pelo carinho, pela mensagem aqui enviada através do nosso WhatsApp. Se você ainda não tem, esse é o número 99291-2167. Está bem grandão para você anotar e mandar sua mensagem para a gente. A gente está aguardando. É só o WhatsApp, tá? Não adianta ligar porque não é para ligação isso aí. É para nossa interação por meio do WhatsApp, onde você manda a sua foto, a sua interação, a sua denúncia. Inclusive, a gente tem, né, diretora? Uma denúncia de alguém aí que está mandando um material para a gente aqui, olha só. Vamos lá, eu gostaria de dar uma opção de reportagem. Vocês podem fazer uma reportagem ou encaminhar para os órgãos competentes sobre as lanchas a jato de Manacapuru, em especial ao Jato Expresso, que faz viagem Manacapuru, Vila do Jacaré, pois além de o quê, Adriane? De andar com superlotação, não tem preço de passagem fixo. Quando vamos é R$15, aí na volta já é 20 e vice-versa. Isso é um desrespeito com os passageiros, além de poucos coletes salva-vidas que não tem. Quem mandou a mensagem foi a Michele. Michele, essa situação realmente é grave porque coloca em segurança, risco em segurança, a vida das pessoas que estão usando esse tipo de transporte. E essa questão também de fixação de preço é importante, porque imagina, se você conta o dinheiro de ir e vir, e aí aumenta na volta, aí você não consegue mais voltar para casa, é uma situação complicada que precisa ser vista, inclusive. Não existe uma regulamentação, por isso que fazem o que querem. Agora que essa regulamentação está saindo e a administração dos portos vai voltar a ser do Estado. Então, a partir desse momento também deve haver uma fiscalização e eles vão cobrar disso, né? A própria Arsan, que é a Agência Reguladora de Serviços, vai verificar isso de uma forma mais criteriosa. E é importante essa fiscalização chegar no interior, porque ficar só aqui na capital, lá no interior, continua do mesmo jeito. Vamos de trânsito agora? Vamos lá. Temos imagem do drone da TV A Crítica que está eu falei ainda há pouco, Avenida Brasil, ali perto do Centro de Convivência. Olha o trânsito, pode ser o semáforo isso aí também, Adriane Diniz. Há um semáforo um pouco à frente nessa direção dos carros. Os carros estão indo na direção do centro, vindo aí desta área da zona oeste da cidade. Mas quando o drone alinhar ali, a gente vai ter certeza se é o tempo semafórico ou não. Ainda assim, para o semáforo, o trânsito está um pouco carregado nessa saída aí da Avenida Brasil. Agora são 7 horas e 17 minutos, trânsito lento. Vamos virar o drone, Alex, para mostrar, para saber se lá na frente está assim ou é só o semáforo que tem mais ali na frente do Centro de Convivência, para a gente mostrar essa imagem para você que está acompanhando aí agora no sentido centro da cidade, para quem vai sair da Avenida Brasil, acessar o Boulevard, ou acessar Constantino Neri, enfim, é o tempo semafórico, ele atrapalha, mas de fato o fluxo tá bem movimentado aí nessa área. Aí que é Compensa? Aqui eu acho que é Santo Antônio. Santo Antônio, na zona oeste da cidade. Agora, tem... A gente vê, inclusive, o trânsito intenso nesse retorno aí. Tem um verdinho ali, né? Tem um verdinho, né? Antes era marronzinho, ainda chamo de marronzinho, mas eles estão verdinhos agora. Tem um marronzinho verde ali na esquina, que é um agente de trânsito do IMMU. Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Ainda estou me acostumando com esse novo nome, né? Que agora o Manaus Trens e a SMTU estão juntos novamente dentro desse Instituto Municipal de Mobilidade. Então tem um agente de trânsito ali para dar um auxílio para as pessoas na Zona Oeste. Segue aí na Caco Caminha pra gente, aí olha lá, Adriane, tá parado o trânsito. E ali já é trânsito mesmo, de quem vai na direção do centro. Na ponte, o trânsito está retido. Nosso amigo Alex Gomes manobrando o drone. O Alex não gostou. Ontem eu falei das habilidades dele em manobra do drone e ele reclamou de mim hoje. Não falo mais que tu é bom em manobrar o drone, viu, Alex? Mas tá aí, olha. Motorista que sai da Zona Oeste ou da Centro-Oeste, motorista que não tem mais a opção de ir para Constantino lá pelo São Jorge, que obrigatoriamente precisa pegar a Avenida Brasil. A saída da Avenida Brasil, aí eu penso que já é Caco Caminha, né? Caco Caminha, lá na frente, a Avenida Constantino Neri, o acesso no viaduto, quem vai para o Boulevard Álvaro Maia. Então, esse é o trânsito nessa área da cidade, trânsito carregado para quem está circulando nessa área da cidade, vai ser preciso ter paciência.
Quem vai precisar ter paciência também são alguns moradores da zona norte da cidade. Isso porque de 1h da tarde de hoje até 1h da madrugada de amanhã, alguns bairros e conjuntos da zona norte de Manaus vão ficar sem o abastecimento de água. A concessionária orienta os moradores dessas regiões a reservarem água. E quem tem outras informações, mais detalhes desse fornecimento que vai ser interrompido é a Tamires Clerc, que já está ao vivo aqui com a gente. Tamires, qual o motivo da suspensão desse abastecimento, hein? Adriane, eles vão fazer o religamento, né? Eles vão religar um sistema de água, ligar um sistema de água novo ali, um reforço nessa distribuição de água ali na Zona Norte. Ali na colônia Santo Antônio tem um reservatório que está sendo construído desde o ano passado e agora ele vai ser interligado à rede de distribuição. E daí, para isso, eles precisam então desligar toda a rede. Então, ali naquela área, muitas pessoas vão ficar realmente sem água a partir por volta de 1h. De acordo com a concessionária, os ajustes começam mais ou menos nesse horário. Então, provavelmente, antes mesmo desse horário, antes de 1h da tarde mesmo, a água realmente já pare de ser fornecida ali para esses bairros. Então, você já presta atenção aí quais são esses bairros para saber se você já reserva água. E se você estiver ali nos arredores, é sempre bom também se precaver, também colocar um tanque ali, encher ali uns baldes para realmente não passar por nenhuma situação ruim. Então presta atenção aí quais são esses bairros. Tem ali a colônia Santo Antônio, né, que é onde o reservatório vai ficar. Tem também o José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova 1 e 2, o Nova Israel 1 e 2, loteamento América do Sul, o loteamento Canaã, Celebridade, Jesus Me Deu e também o condomínio Alegro. Então, se você mora nesses lugares ou próximo ali, é bom que você já reserve água. A concessionária de água já disse que vai fornecer carros-pipa para tentar abastecer pelo menos o essencial, os serviços básicos ali naquela área, né, como hospitais, por exemplo, as unidades de saúde, escolas, enfim. Vai ter esse fornecimento, mas os moradores precisam realmente estar atentos. Lembrando que esse fornecimento de água deve ser normalizado realmente só na quinta-feira, porque eles vão religar o sistema por volta de 1h da manhã. Mas e aí a gente sabe que depois que se liga o sistema novamente, demora até que essa água realmente chegue na casa dos moradores. E isso só deve acontecer 24 horas depois que esse sistema for religado, ou seja, na quinta-feira de madrugada a água deve voltar. Mas também é bom que você reserve um pouco mais, né? Um pouco para depois também, como se fosse voltar na sexta, para evitar qualquer tipo de transtorno. E aí, se você tiver algum tipo de problema, você entra em contato com a concessionária para tirar dúvidas, pegar mais informações sobre essa interrupção de água. Lembrando então que esse reservatório, de acordo com a concessionária, deve ter uma capacidade de mais de 7 milhões de litros ali na área, então vai ser um reforço bom realmente para as pessoas. A gente sabe que aqui em Manaus a gente tem realmente, em alguns locais, tem um problema de distribuição de água. A concessionária de água garante que esse reservatório já é um dos passos para tentar resolver esses problemas. Adriane? Mal que vem para bem, né? Vai ter a interrupção agora para que aumente a capacidade depois da ligação dessa nova produção de água aí na Zona Norte. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Aqui tem os telefones, a gente vai deixar os contatos para você aí de casa acompanhar, que tiver alguma dúvida. Porque o que acontece? A previsão é voltar 1h da madrugada. A partir de hoje, 1h da tarde, encerra e volta na madrugada. Porém, por se tratar de água, tem que esperar essa água circular em toda a tubulação. Então, pode demorar um pouco mais, né? Eles estimam aí pelo menos 24 horas para normalizar todo o abastecimento. E esse é o telefone da Águas de Manaus, caso você tenha alguma dúvida e mora aí na zona norte da cidade. Olha, e um erro na contagem aumentou em mais 15 dias a conclusão da CPI dos combustíveis. Isso porque os parlamentares não incluíram os trabalhos da comissão durante o recesso parlamentar. Agora, o novo prazo, o alvo das investigações é a revenda de combustíveis no interior do estado. O relatório está pronto e foi apresentado para os membros da comissão. Olha,
Vamos fazer um intervalo, Adriane Diniz? Vamos fazer um intervalo? Eu estou curiosa para saber essa reportagem. Daqui a pouco a gente vai trazer essa reportagem, porque eu fiquei curiosa se eles não conseguiram contar os dias direitinho, Manuel. Imagina fazer relatório de possibilidade de cartel que investiga precisamente dados, né? Precisa contas, estatísticas, enfim. A gente vai precisar trazer essas informações, né? Já está pronta a reportagem? Então vamos exibir. O relatório está pronto e foi apresentado para os membros da comissão em um encontro a portas fechadas. A reunião demorou bem mais do que estava previsto. Foram quase 4 horas de discussão. Os deputados queriam saber se as atividades do recesso parlamentar poderiam, de alguma forma, invalidar todo o trabalho realizado até aqui. A questão precisou ser resolvida na Procuradoria da Casa. Inicialmente, a comissão contou as 2 semanas de folga dos parlamentares como parte do processo, porque foram feitos encaminhamentos. Mas o procurador da Casa explicou que, como ninguém foi penalizado durante o processo, esse período não precisa ser incluído. E aí, nesse aspecto, a interpretação que a Procuradoria deu para os parlamentares, na opinião da Procuradoria, é que o prazo era suspenso e, portanto, o encerramento da CPI é no dia 20 de agosto. Com a dúvida resolvida, os parlamentares ganham 15 dias para aprofundar alguns pontos da investigação. E depois disso, a CPI não deve ser prorrogada. O alvo dos próximos dias é principalmente a revenda de combustível no interior do estado. A CPI ela está sendo feita com muita responsabilidade, com muita cautela, com muita seriedade e com a preocupação de que não haja pressão de nenhum grupo e nem interferência política de quem quer que seja, plantando alguma informação que venha a trazer prejuízos. Em 4 meses, foram ouvidos representantes de 8 distribuidoras, quase 300 postos de gasolina, sindicato da categoria e órgãos de fiscalização. Os depoimentos contribuíram, mas, de acordo com a relatora, os dados técnicos foram as principais fontes da investigação, que apontam para alinhamento de preços. A comissão propõe uma série de medidas para reverter essa situação. Nós podemos também regulamentar algumas questões por meio de leis, né? Então, nós vamos apresentar alguns projetos de leis que vão deixar mais claro, né, e que em alguns momentos vão até regulamentar sobre algumas obrigatoriedades que os postos de combustíveis têm. Ressaltando que o nosso trabalho não é só voltado para os postos de combustíveis, ele é voltado também para questões ligadas às distribuidoras de combustível e a própria Petrobras, a refinaria, enfim. O relatório deve ser apresentado no dia 20 de agosto para a imprensa e para os demais parlamentares. A CPI foi orçada inicialmente em R$30 mil, mas a presidente da comissão garante que o limite não foi atingido. Dentro desse valor, nós contratamos uma advogada, que foi a advogada que secretariou e conduziu os trabalhos junto com toda uma equipe técnica que a gente colocou à disposição. Lembrando que nós tivemos ajuda técnica da ANP, Agência Nacional do Petróleo, por uma articulação logo no início da CPI, e isso nos garantiu ter uma alta qualidade dos dados que estão no relatório. E olha só, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do FGTS. Ao todo, devem ser injetados na economia cerca de 30 bilhões de reais. E mesmo o valor liberado para saque não seja o que era esperado, é preciso saber o que fazer com o dinheiro. Vai ser a maior ação de pagamentos da história do país. Todos os trabalhadores com contas ativas e inativas vão poder sacar o dinheiro. Para quem tem conta na Caixa, o calendário ficou assim. Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril recebem a partir de 13 de setembro. Nascidos em maio, junho, julho e agosto, a partir do dia 27. Já os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro recebem a partir do dia 9 de outubro. Para quem não tem conta na Caixa, o calendário é diferente. Nascidos em janeiro recebem a partir do dia 18 de outubro, fevereiro, dia 25, março, 8 de novembro, abril, dia 22, maio, 6 de dezembro, junho, dia 18, julho, 10 de janeiro, agosto, 17, setembro, 24, outubro, 7 de fevereiro,
novembro, 14 e nascidos em dezembro, dia 6 de março. Segundo a Caixa Econômica Federal, 106 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com o saque do FGTS. Serão cerca de 30 bilhões de reais que devem ser injetados na economia. O valor a ser liberado é pequeno, apenas R$ 500 reais. Por isso, já tem muita gente planejando o que vai fazer com esse dinheiro. No topo das prioridades, este economista lista as dívidas como opção de uso do valor do FGTS. O que a gente recomenda como economista é, primeiro, pague suas dívidas. E quais dívidas devem ser pagas? Primeiro, as que têm juros maiores. Quais são os que têm juros maiores? Geralmente é cartão de crédito, dívidas bancárias. Então, essas são as prioridades. A medida provisória que libera o saque do FGTS e do PIS também dá ao trabalhador a opção de sacar um percentual do saldo anualmente, de acordo com o mês de aniversário. Mas esta modalidade só deve começar a valer em 2020. Segundo o calendário da Caixa, nascidos em janeiro e fevereiro podem sacar no período de abril a junho de 2020. Quem nasceu em março e abril, entre maio e julho. Nascidos em maio e junho, sacam entre junho e agosto. Nascidos em julho, podem retirar entre julho e setembro. Agosto, entre agosto e outubro. Nascidos em setembro, entre setembro e novembro. Nascidos em outubro, entre outubro e dezembro. Nascidos em novembro, entre novembro e janeiro. Já os nascidos em dezembro podem sacar o valor entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Mas é preciso lembrar que o trabalhador pode optar ou não pelo saque. Quem não precisar sacar o valor deve comunicar à Caixa. Aí é preciso avaliar o que é mais vantajoso. Segundo o economista, tirar o dinheiro e investir é uma opção que vale a pena. Sempre é vantajoso. Sempre o governo falar, vou liberar o FGTS, o trabalhador tem que retirar, porque a remuneração do dinheiro que está lá é muito baixa. Então é melhor ele tirar o dinheiro que o governo estava remunerando a 0,4%, 0,3% ao mês e aplicar, por exemplo, esse dinheiro em título do Tesouro, em fundos de investimento, que vai dar para ele pelo menos 0,7%, 0,8%, ou seja, vai render o dobro do que renderia parado em FGTS. Então, via de regra é, se puder tirar, tire sempre. Essa é a dica do economista. E para você que não conseguiu aí saber que dia você vai receber, para quem tem o FGTS contas ativas, vamos mostrar aqui na tela. São três calendários. O primeiro calendário é esse que a gente vai aqui aumentar para você. Desse lado aqui é o mês do seu aniversário e o outro é o mês que você vai receber. Esse primeiro calendário é para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. Essas pessoas recebem primeiro. Quem fez aniversário até o mês de abril já vai receber agora no dia 13 de setembro, depois dia 27 para quem nasceu até agosto e nos últimos 4 meses do ano recebe em outubro. Estou falando dos R$ 500 que cada uma dessas pessoas tem direito. Então tira a foto aqui para você já se preparar. Esse calendário para quem tem conta na Caixa Econômica, seja ela corrente ou poupança, porque a Caixa é que detém o dinheiro do FGTS, então recebe antes. Vamos para o próximo calendário? O próximo calendário já é específico para quem vai escolher o saque anual. Na verdade, para quem ainda não tem conta na Caixa, vai receber os R$ 500 esse ano. São os R$ 500 liberados. Então, na verdade, eles começam a ser liberados esse ano, mas terminam de ser pagos só lá em março de 2020. Aí você vê do lado, aí tem um mês do seu aniversário, e você verifica quando vai receber. Então, quem nasceu nos primeiros meses até julho, né, até na verdade, setembro, vai receber até janeiro de 2020. Quem fez aniversário em janeiro começa a receber a partir de outubro. Esse calendário para quem não tem conta na Caixa Econômica Federal. Agora vamos para o último calendário para você aproveitar também para fazer aí o print, para tirar uma foto, pega o celular, tira uma foto aqui da telinha para você saber quando vai receber. Esse aqui é para quem vai optar pelo saque anual, que é de tirar um valor percentual do seu saldo, mais uma taxa fixa que vai depender do seu saldo também. Então, esse é o calendário. A partir de outubro, você vai ter que escolher receber esse dinheiro
ou não, e aí você vai receber de acordo com esse calendário, tipo, depois do seu mês de aniversário. Sempre depois do seu mês de aniversário, esse dinheiro vai cair na conta e termina esse pagamento em fevereiro de 2021 para quem nasceu em dezembro. Quem nasceu nos primeiros meses do ano já recebe antes, normalmente um mês depois que você fez o aniversário, você vai receber esse valor. Lembrando que nesse caso é preciso escolher esse tipo de saque do FGTS. E agora são 7h34. Chegou a hora do Direto da Redação. Dante estava com saudade de você. O Dante já está ao vivo com a gente no Direto da Redação. Bom dia, Adriane, tudo bem? Ontem foi só com o Emanuel, eu sei que você estava de folga, Tava de merecida folga. Agora, estamos de volta. Agora, ontem, depois da nossa interação, Dante, eu vi vocês mexendo no cenário e eu vi um jarro de flores aqui bonitinho. Não está aqui hoje o jarro? Não é por culpa minha. Por mim a gente pode trazer, inclusive, ali, se o Robson quiser ajudar aqui, a gente bota aqui. Ficou bonitinho no pode cenário. Eu gostei do jarro. Do Botafogo. Não me incomodo com nenhum dos dois. Assim. Entendi. Olha só, ontem a gente falou aqui desse calendário que ia ser divulgado, né? E foi divulgado da FGTS. Hoje a gente vai falar do retorno das atividades no Congresso Nacional, que retornam os trabalhos. E a semana por lá deve ser bastante movimentada, né, Dante? Entre os temas que devem ser discutidos são as reformas. Uma da Previdência e a outra tributária. Exato, já começou assim. Já era para ter voltado na semana passada, né? Os parlamentares, curiosamente, ignoraram um pouquinho a quinta e a sexta, que já deveria ter sido de trabalho. Ontem, em tese, foi o primeiro dia e já deveria servir para contar o prazo para a reforma da Previdência. Eles precisam de 5 sessões para começar a votação em segundo turno, mas devem usar a estratégia da quebra de interstício, votar ali em plenário, essa quebra de prazo para agilizar esse processo, né? Como é que está essa expectativa agora? Já teve toda aquela discussão lá atrás em relação à reforma da Previdência, em primeiro turno, foi uma votação que passou com uma quantidade de votos que até surpreendeu tanto base aliada, tanto quanto a própria oposição, né? Já que teve deputados de partidos de oposição que votaram a favor da reforma. Então agora essa deve ser uma questão um pouco mais tranquila. É importante a gente lembrar que nesse momento não pode ser feito nenhum acréscimo, né? Você não pode criar nenhuma emenda nova, você não pode acrescentar nada, você só pode suprimir detalhes que constam no primeiro texto. A previsão é que até quinta-feira esse segundo turno seja votado, seja definido sem grandes surpresas, e a partir daí essa questão vai para o Senado, que é aí que está sendo feito todo um jogo, toda a articulação. Ontem mesmo já teve reunião entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele reuniu com o Rodrigo Maia, com o Paulo Guedes, depois fez uma reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, e eles já estão trabalhando com vistas aí para essa votação no Senado, para esse processo todo no Senado, não passar de setembro, né? Ele começa agora em agosto, né? Então logo ele saia da Câmara, ele vai para a CCJ do Senado, para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele deve ficar aí pelo menos um mês, 40 dias, e saindo da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele vai para o plenário, e aí que eles estão trabalhando, já fazendo essas articulações para que esse processo seja o mais célere possível. Agora, Dante, em relação a essa reunião que houve aí entre Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados e o próprio ministro da Economia, a gente tem aqui uma declaração do presidente do Senado, o senador. Vamos acompanhar a declaração do senador? A questão da reforma tributária. O Senado tem uma proposta, a Câmara dos Deputados tem uma proposta, o governo tem a sua proposta. Nós fizemos um acordo e um entendimento para construirmos um texto que atenda os interesses da Câmara, do governo e do Senado e que possa, como disse, desburocratizar essa questão tributária. Agora, Dante, essa declaração dele e esse clima aí de cooperação, isso aí convence? Eu, inclusive, acompanhei uma fala do presidente da Câmara, o Maia, de que a expectativa ainda para essa semana, ele está muito otimista de que a coisa saia da comissão e já vá para plenário essa semana. O que tu pensa desse clima todo? Dante, inclusive pela imagem ali está o Davi Alcolumbre, né, o presidente do Senado na frente, aí tem o Maia do lado, de papagaio de pirata, o outro papagaio de pirata é o Paulo Guedes, o ministro de Economia. Esse afinamento, esse entrosamento existe de fato ou é mais uma pose para né? pose para a entrevista? Já tem até uma preocupação, inclusive,
da própria base ali do Alcolumbre, né, que é uma... Eles em tese é um centrão que eles já se preocupam de que essa aproximação toda tire um pouco da autonomia que ele tem em relação ao Jair Bolsonaro, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, qual é a grande questão? Assim, como que eu vou chamar? Qual é a grande questão nessa situação? É até isso que o Davi coloca ali na sua fala. Tem uma proposta da Câmara, tem uma proposta do Senado, tem a proposta do governo. Todo mundo quer ser o pai da criança nessa hora. A gente viu lá atrás uma discussão muito ferrenha com relação à própria reforma da Previdência e o desgaste que tudo aquilo gerou até a aprovação já ensina um pouco para cada lado. Então eu imagino que eles estão de fato querendo minimizar os estragos que pode causar. Por quê? Porque a reforma tributária, ao contrário da reforma da Previdência, ela pode ser politicamente viável para todos os lados. Porque quando você mexe em imposto, se você não criar novos impostos, se você reduzir alíquotas ali em algumas questões que atacam principalmente os mais pobres, as pessoas que têm menos condição financeira, e se você mudar um pouco esse direcionamento, começar a evoluir em questões que estão paradas há muito tempo no Brasil, eles podem ter um ganho político. Então, eu imagino que eles estejam fazendo esse tipo de ensaio, essa conversa um pouco mais amistosa, para tentar ganhos políticos para ambos os lados. Eu já acompanhei hoje cedo na coluna da Mônica Bergamo, da Folha, ela já coloca, inclusive, que nessa quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro deve reunir com líderes evangélicos. Porque uma das grandes questões, toda vez que se fala em reforma tributária, é a questão da tributação das igrejas, né, que elas não pagam impostos. Então, e tem, né, faturamentos elevadíssimos. Então é uma questão que está desde 2017 parada, que ninguém consegue evoluir, e já parece que está tendo uma discussão sobre isso. Eu não sei, a pressão vai ser grande, com toda certeza, né, das lideranças evangélicas nesse ponto, até porque o presidente é evangélico e tem manifestado várias vezes alinhamento às ideias, né, de toda a base. Então, assim, essa pressão vai ser grande. Então, a gente precisa avaliar como é que isso vai caminhar. Mas já tem a reforma da Previdência já é considerada um caso mais resolvido. Então, eles olham agora para a reforma da tributária para evitar os desgastes que a reforma da Previdência causou lá atrás. Era isso que eu ia te perguntar, Dante. Acho que o nosso tempo já está finalizando, mas só para... Porque, assim, falar em reforma tributária agora é dar como vencido a situação da reforma da Previdência. Será que é esse mesmo o cenário que a gente tem no Congresso Nacional? Porque tem um alinhamento muito forte já, né, de algumas coisas. Essas conversas já estão evoluindo bastante. O Senado tende a ser um posto de menor resistência ao governo, né? Vai ter uns ajustes ali, até porque o Senado vai avaliar também a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada. Então, com certeza, na hora de fazer essa articulação, todos esses pontos vão estar colocados na mesma bacia ali para misturar e trazer um resultado só. Tá certo, Dante. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar nessa terça-feira. Um ótimo dia para você e amanhã a gente volta a conversar. Tchau, tchau. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Até mais, Dante. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que garante a antecipação do pagamento da metade do 13º salário para os aposentados e pensionistas. A antecipação já é feita, mas precisa ser confirmada anualmente pelo governo. O pagamento será feito entre os últimos 5 dias úteis de agosto e os 5 primeiros dias úteis de setembro. A primeira parcela do 13º será depositada junto com a folha de pagamento. Cerca de 30 milhões de beneficiários terão direito à primeira parcela do abono anual. Não haverá desconto do imposto de renda nessa primeira parcela, que será cobrada apenas em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela. E a gente fala agora de um caso que até parece ficção. O Hospital Beneficente Português do Amazonas foi condenado pelo Tribunal de Justiça aqui do estado a indenizar 2 mulheres que tiveram os bebês trocados no local na década de 90. A Tamires Clétia está ao vivo e traz os detalhes dessa decisão. Olá, Tamires. Esse caso aqui a gente já mostrou em reportagem. Essa família, quando descobriu de fato no exame de DNA que houve uma troca na maternidade, é algo que foi fortíssimo, e agora a filha, né, que acabou sendo trocada, buscou os direitos na justiça e conseguiu o direito a uma indenização bem grande, né? Uma indenização que, apesar de ter um valor alto, é impossível reparar todo o dano que foi causado ao longo de mais de 2 décadas.
De fato, Adriane, 480 mil reais, realmente um valor bem alto, mas acaba não cumprindo ali realmente o objetivo, que seria, de fato, reparar os danos, né? Quanto dinheiro seria necessário para refazer a vida dessa menina que hoje tem quase 30 anos de idade. Ela nasceu em abril de 1990, foi trocada na maternidade. Poucos dias depois, a mãe percebeu que a menina não parecia nem com a mãe, nem com o pai. Mesmo assim, a vida foi levando, eles foram levando a vida. Quando a menina completou 18 anos de idade, aí foi quando a mãe resolveu, quando já tinha acontecido assim, todo um contexto familiar. O pai saiu de casa porque achava que a menina era fruto de uma traição. Enfim, a família foi desfeita por conta disso. Aí eles foram fazer um exame de DNA. Na ocasião, foi feito o exame de DNA com o pai e com a mãe. O pai realmente não era o pai, agora a mãe não era a mãe. E aí foi quando tudo começou, quando eles começaram a desconfiar que o problema realmente tinha sido no hospital. E eles foram procurar a justiça imediatamente depois. Isso foi lá em 2009, desculpa. Em 2009, então, eles descobriram, entraram na justiça poucos meses depois. Mesmo assim, o hospital acabou alegando prescrição, porque o Código Civil, né, de 2002 prevê que quando o dano ocorre depois de 3 anos, esse crime iria prescrever e o hospital não iria realmente pagar. E como o nascimento aconteceu em 1990, o hospital alegou realmente que não haveria mais mérito ali na questão. Mas, em segunda instância, né, agora já teve já teve o julgado do colegiado, já teve o julgamento do recurso, né, do hospital. O desembargador responsável disse que não, que como a família ficou sabendo só em 2009, a partir daí, então, que contava esse prazo. Então, já realmente deu à família a possibilidade de pedir essa indenização, já é realmente direito da família ter esses 480 mil reais, as famílias envolvidas, né, nesse caso, realmente que chama muita atenção. Parece, como você disse, um caso de ficção mesmo. A gente já viu isso em novelas, em filmes, enfim, seriados. Isso vive acontecendo na ficção. Agora, realmente, a gente encontra um caso bem parecido aí. O hospital também alegou, além da prescrição, dizendo que, na verdade, tinha cedido um quarto para o governo, né, para o SUS realizar esse parto. Então, deveria o governo pagar essa indenização. Isso ainda não foi analisado pelo desembargador, né? A gente não tem essa informação de como é que houve realmente esse julgado sobre esse assunto. Também houve outros recursos que foram interpostos ali pelo hospital, tentando realmente não pagar essa indenização. Agora, realmente houve todo um transtorno ali para as famílias, né? E isso já tem, como a gente vem acompanhando aí, olha, quase 30 anos. Em 2016, a gente acabou mostrando aqui na TV A Crítica essa história toda, porque a garota queria realmente saber das origens dela. E a gente tem um depoimento agora também, mais recente, tanto da mãe, né, que entrou com a ação, quanto da menina, a Samanta, e a dona Deisimara. Vamos começar com o depoimento da filha realmente que está procurando, que quer saber um pouco das origens, a Samanta. Vamos ouvir. Para a família e para ele mesmo foi um ato de traição. Então, eu cuidei da menina sozinha, eu e a minha família. Olha, essa daí foi a mãe, né? A dona Deisimara. Enfim, foi a mãe, desculpa. E agora a gente vai ouvir o depoimento da filha da Samanta. Eu quero saber a minha verdadeira origem. Eu quero saber de onde eu vim, como que são os meus pais. Eu quero saber, assim, pelos mínimos detalhes. Então, é isso que eu quero. Eu quero, assim, poder viver também com eles. Não quero trocar da minha casa e para a casa deles, mas eu quero ter aquela convivência que eu não tive, aquela convivência que foi me roubada. Que história, né, gente? Realmente chama muita atenção tudo isso que as famílias viveram, todo um transtorno. Agora a justiça já realmente decidiu, são 480 mil reais que o hospital
vai ter que pagar. Isso já foi julgado já na segunda instância. Claro que ainda há uma série de recursos que podem acontecer aí, mas pelo menos já há uma decisão da Justiça nesse sentido. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. Essas sonoras que a gente acabou de ouvir, as entrevistas com a mãe e filha foram feitas, eu acredito que no ano passado, na época em que a nossa equipe de reportagem contou a história das duas. Foi um caso assim bastante emblemático, um caso que causou muita revolta e preocupação, porque essa mulher sofreu ao longo de 18 anos, né? A desconfiança de uma traição por parte de familiares, por parte de comunidade ali, porque quem convive com certeza tem aquele falatório ali no bairro, e perdeu o casamento, se destruiu depois dessa desconfiança que existiu em torno do nascimento dessa menina, que agora tenta um reparo. O Hospital Beneficente disse que cedeu para o SUS, que o SUS deveria pagar através do Estado. Enfim, pode caber aí uma ação regressa, né? Que é quando você resolve que tem que ser resolvido e se achar que a culpa foi de outro, ajuizar o Estado, né, o próprio hospital. Não essa família que já passou mais de 20 anos aí esperando uma solução depois que soube de todo o problema. Quanto custa passar pelo que essa família passou, Adriane Diniz? Será que R$500 mil pagaria alguma coisa assim? E outra, não é só uma família que está envolvida, e o outro lado da história, e a outra família, que outra ainda não situação. Descobriram, né? Exatamente. Então, isso aqui é metade da história. Isso aqui é só a metade da história, viu? E olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 29 anos em 2019. Para mostrar a importância do conjunto de normas, nessa semana a Justiça vai fazer diversas atividades. Atividades para internos, né, dos centros socioeducativos, onde ficam lá os adolescentes que passam por esse tipo de medida, né? E a gente tem uma reportagem sobre esse caso. Vamos acompanhar. Este jovem cumpre pena há 7 meses em um centro socioeducativo por causa de crimes que cometeu quando ainda era adolescente. Meu pensamento é sair daqui, terminar meus estudos, fazer mais cursos profissionalizantes e, se Deus quiser me formar numa faculdade, sempre seguir com dignidade minha vida e jamais olhar para trás. Junto com ele, outros 43 internos cumprem pena neste centro socioeducativo. Nesta semana, em comemoração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça vai realizar várias ações para os internos. O trabalho não é apenas com os adolescentes, é com os adolescentes, com as famílias, tentar inseri-los tanto na educação quanto no mercado de trabalho, oportunizando estágio, porque nós sabemos que o trabalho é fundamental para o redirecionamento das pessoas. Além disso, a campanha é para conscientizar os adolescentes, já que qualquer um pode responder na justiça por crimes cometidos. E também lembrar a sociedade sobre os direitos e deveres dessas crianças e adolescentes. Então nós vamos trabalhar internamente com os adolescentes que hoje se encontram aqui apreendidos e também vamos mostrar para os adolescentes lá fora que hoje o adolescente ele é sim responsabilizado pelos seus atos. O adolescente não é preso, o adolescente é apreendido. Ele não comete um crime, ele comete um ato infracional. Então muda apenas a nomenclatura, mas na prática esses adolescentes são sim responsabilizados pelos seus atos. E para finalizar essa semana, teremos o júri simulado, teremos a caravana do ECA nas escolas, teremos um seminário na UBRA e no dia 9 de agosto teremos atividades recreativas e de esportes na Vila Olímpica de Manaus. O Estatuto é o conjunto de normas criado em 1990 para a proteção integral da criança e adolescente. Acho que particularmente esse trabalho vem sendo bem executado aqui no Amazonas. Tanto é assim que nós temos um dos menores índices de reincidência do Brasil, 28%. Isso quer dizer que 78% não estão voltando a praticar atos infracionais ou ao ingressar na vida adulta não estão praticando crimes. É o que se espera. Eu acho 28% um número muito alto, ainda que seja o menor do nosso país, viu? Mas é algo que a gente precisa considerar. E agora a gente tem imagem do trânsito, vamos acompanhar aqui, o nosso drone está bem do lado do cemitério, né? Nunca tinha visto o cemitério por esse ângulo. A gente está ali no Boulevard Álvaro Maia, bem do lado do cemitério São João Batista, indo no sentido da Avenida Jornalista Humberto Calderaro, Antiga Paraíba. Trânsito aparentemente tranquilo, tem essa retenção que a gente vê aqui do lado direito, mas é o semáforo ali, né, que fechou. Para quem costuma passar por aí, Adriane, o trânsito está tranquilo, viu?
Em ambos os sentidos, inclusive, né? Para quem vem também, né? Exatamente. Talvez aí na Major Gabriel é que o trânsito esteja um pouco mais complicado. Se o Alex puder girar ao contrário, Alex, para a tua direita, por favor. Vamos ver se ele é bom de manobra mesmo. Bom, ele girou para a esquerda. Tá, olha aí, vindo ali da Maceió, a gente percebe, ainda com o semáforo aberto, existe muitos veículos, um fluxo muito grande de veículos. Seguindo a Major Gabriel no sentido centro, tá fluindo, né, Adriane? Tá fluindo, não tá parado não. Tá bom o trânsito. Hoje é terça, né? Quarta-feira é o dia mais tranquilo de trânsito, geralmente, na cidade. Mas hoje está tranquilo aí na Boulevard, também no acesso a jornalista Humberto Calderaro, também na Major Gabriel. São boas avenidas, até na Maceió, que deu pra gente ver um pouquinho. Exatamente. Trânsito tá bom para quem vai para o centro da cidade usando uma dessas vias. A gente tem interação também, não temos, diretora? Temos interação das nossas redes sociais, daí do 9291-2167. Eu decorei definitivamente, Adriane. Olha que gracinha. Não é? Bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Eu e meu filho é o Moisés, viu? Não perdemos o seu programa, o Nascido das Águas. O café do Moisés é o mingauzinho, né? O leite agora de manhã, acompanhando o Manhã no Ar, assistindo deitadinho. Uma gracinha. Muito obrigada pelo carinho aí da audiência dos nossos telespectadores que acompanham, fazem questão de registrar. A gente tem outra interação, inclusive, temos mais pessoas participando com a gente. O número estava na sua tela agora, aí, 9291-2167. Nós, inclusive, ainda há pouco, falamos de uma denúncia lá de Manacapuru. Então, não apenas a foto, a sua interação, a sua participação, mas denúncias também, viu? Um grande abraço. Bom dia, um grande abraço, Adriane e Manuel. Vocês fazem toda a diferença no jornalismo. A telespectadora não se identificou, mas está olhando um olhinho ali embaixo, ó. Tem um olhinho mesmo, Futura mamãe do ano, tá aí a mensagem. Ana Maria, é? Maria. Ana Maria mandando mensagem pra gente. Obrigada, Ana. Ana. Dá uma olhada aí na foto, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Olha só, recentemente viralizou um vídeo em que um cachorro, do nada... olha aí, coloca, por favor, a imagem em tela cheia pra gente. Ele esse aqui já é um outro cachorro, não é o tal Chico, não, né? É não? Não é o Chico. O Chico é um cachorro nada inocente, que levou uma bronca da dona. O Chico é um vira-lata bem danado. O que ele fez, Emanuel? Destruiu tudo mesmo que tinha no quarto, e quando a dona chegou, ficou desesperada. Mas o que leva os cães a agirem assim? A gente tem uma reportagem para te mostrar como prevenir um transtorno desse tipo, viu? Patrícia abre a porta do quarto e a cena impressiona. Olha isso! Olha o meu quarto, Chico! A dona do vira-lata, que se esparrama no colchão destruído, parece não acreditar que ele sozinho conseguiu causar tanta destruição. Chico! Olha o controle! O caso aconteceu em Bauru, interior de São Paulo, e Chico ficou famoso nas redes sociais no último dia 18, após a dona postar o vídeo na internet. Bom, o Chico ele foi adotado justamente para fazer companhia para uma outra cachorrinha da família. A ideia era que juntos eles pudessem brincar, extravasar, gastar energia e assim não destruir as coisas da casa. Mas pelo que a gente viu aí no vídeo, a ideia não deu muito certo não, né? Porque o Chico acabou destruindo tudo. E hoje a gente veio aqui na casa do Luiz para conhecer a história de 3 cachorrinhos que também fazem companhia um para o outro. Só que aqui a gente percebe também que cada um tem um pouquinho da personalidade do Chico. Vamos conhecer? Belito tem 5 anos. É o primeiro cachorro da família. Chegou aqui ainda bebê. Apolônio tem, em média, uns 3 anos de idade. Ele foi resgatado da rua. Chegou por aqui há alguns meses. E Sansa, a caçula, tem 5 meses. É a mais nova integrante da família. Os 3 convivem juntos no quintal da casa da família de Luiz. Conforme ele foi crescendo, ele foi tendo aquelas coisas de cachorro, né? Ele pegava a sandália e tal, a gente sempre tentava repreender. Mas teve um tempo que assim, a gente não estava conseguindo porque estava demais. Ele comeu boneco, ele comeu pedra, comeu sandália, comeu roupa. Comprou um travesseiro novinho. Não durou nem 3 dias, quando a gente foi ver, o Belito já tinha estraçalhado o travesseiro. A gente comprou uma cama para ele não dormir no chão. E ele acabou com a cama dele, ele estraçalhou a cama. As fotos entregam o estrago que Belito fez pela casa. Mas quando o assunto é passear na rua, Luiz diz que não dá conta, não.
Os pets são tão agitados que o passeio se torna uma verdadeira missão. A gente tem uma praça aqui no bairro, eu tentava levar eles para passear, só que eles são muito agitados. Principalmente o Belito, quando ele vai pra rua, é praticamente ele que quer me levar para passear, entendeu? Porque ele fica me levando e tudo, e ele tem muita força, por mais que ele seja pequeno, ele tem muita força. Para tentar entender e controlar um pouco esses cães, convidamos o Klinge, que é um adestrador de animais. E de cara ele já vai conhecer logo os 3 arteiros. Alguns minutos de interação e entre um petisco e outro, o adestrador já conseguiu identificar os mais levados. Esse rapaz aqui, apesar dele querer interagir, ele é muito inseguro. E essa insegurança, às vezes ela atrapalha. Mas um cachorro que é inseguro, apesar da pessoa confiar, tipo esse aqui, eu vou passar a mão. Se ele fosse medroso, ele podia me atacar. Agora, o Luiz já falou que eles... Principalmente o mais velho, já roeu de tudo, já quebrou algumas coisas aqui. Quais são os erros comuns que os adultos cometem para deixar que o cachorro chegue a esse ponto? Então, o primeiro é a humanização, né? Todo mundo quer tratar o cachorro como uma criança, como um bebê, então quer fazer a mesma coisa que a gente faz com um humano. O especialista orienta que os donos dos animais procurem meios para entreter os pets. Deixar o cão sem objetos que lhe mantenham ocupado pode deixar o bichinho entediado. E por isso o motivo da busca por coisas diferentes para roer. Se você olhar em volta, é um quintal bem amplo, bem grande. Os cachorros ficam à vontade, mas se você for procurar, não tem nada para eles fazerem de cachorro. Então o que ele vai fazer? Frustrado, porque não tem nada da rotina dele de caçar, de roer, então ele vai procurar um para-choque de um carro, ele vai procurar fiação, vai roer essas plantas. Ele não recomenda a compra de produtos que vendem em pet shop com a propaganda de que inibe o faro do cachorro para roer. É colocar coisas de cachorro para ele interagir, tipo osso, eu não indico aquele ossinho branco de pet shop, mas sim um osso defumado de boi ou até um osso mesmo de açougue, que é a natureza deles, né? Gostar de roer. Aqui dentro tem um líquido, vou chamar o cachorro. Vem. Agora o cachorro estava gostando muito da minha mão, né? Ele ainda está sentindo o cheiro do pão? E agora eu vou borrifar um pouquinho aqui. Que produto é esse? Natural. Simplesmente o cachorro se afasta. Que produto é esse? Nosso capim santo, né? Então ele não faz mal pro animal, mas ele incomoda bastante devido ao fato dele ser muito apurado. E o mais importante das dicas: pets precisam passear. Mesmo que tenham um quintal com bastante espaço para correr, a hora do passeio é fundamental para o animal e também para o dono. O ideal é o passeio para criar uma rotina, para tirar o estresse do cachorro, com a coleira, porque não adianta colocar também um peitoral no cachorro e sair para passear que ele vai sair puxando você. O ponto sensível do cavalo é na boca, por isso que a rédea fica na boca. E o ponto do cachorro é no pescoço. Então, se você coloca, ele aprende que quando ele puxa, ele sente um desconforto, então ele para. Se você coloca um peitoral, o cachorro tem toda a força do mundo para lhe arrastar. São dicas importantes e você tem uma Eu vi a né? cadelinha saindo com a sandália, a Estela lá em casa já comeu acho que umas 19, 20 sandálias minhas. Eu tinha uma coleção de sandalinhas que não existe mais por causa dela. Comprei um brinquedo no sábado e em 1 hora ela destruiu um elefantezinho, assim, então Vou ter que botar a essência de ela é capim quase um santo nas Chico, sandálias, ela é viu? quase um Chico, muito capim santo. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco você vai ver que os dias dos pais, está o dia dos pais, né? Os dias, todo dia é o dia dos pais, né? Está movimentando o comércio, viu? O comércio aqui em Manaus. É domingo que vem, hein? E no quadro, você vai ver ainda no quadro de hoje que um projeto de química que ensina a importância nutritiva de sucos detox. A ideia é investigar sobre as propriedades nutritivas dos alimentos e suas composições químicas.